Shalom, povo abençoado. Hoje eu quero falar sobre a analogia do casamento judaico antigo e o casamento de Cristo e a sua igreja. Existe uma relação muito grande no Novo Testamento, basicamente da relação de Cristo e a igreja. Ele coloca sempre como exemplo o casamento. Tanto que ele é o noivo e ele vai vir buscar a sua noiva, a igreja amada. Então, como muitas vezes fica difícil a gente entender, porque é um conceito antigo de casamento, eu fui pesquisar e encontrei algumas curiosidades. São 7 curiosidades, tá? A primeira do casamento judeu antigo é o Shidduchim, onde é o noivo que escolhe a sua noiva. Então, assim, não existe interferência. O noivo tem essa preferência de escolher a noiva para ele poder ter ciência de quem ele está casando e que é exatamente do consentimento de ambos. Só que fazendo analogia com a igreja, no caso aqui, é Deus que escolhe a noiva para o seu filho. É muito interessante isso, por quê? Porque sendo Deus Pai e Deus Filho uma única pessoa, Jesus sabe que o Pai escolherá a melhor noiva para que ele possa casar. Deus escolheu uma noiva para seu filho antes da fundação do mundo. Olha como isso é tão importante. Assim como Jesus desceu do céu, tá? Ele veio da parte de Deus, ele era o próprio Deus. Deus ele teve tão cuidado para preparar a noiva de Cristo que ele preparou, ele separou essa noiva antes da fundação do mundo. Está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4. E na figura do casamento judaico antigo, tinha o casamenteiro, que era aquela pessoa que aproximava os dois pretendentes. Então ele fazia aquela ligação entre os dois para ver se realmente o noivo gostasse da noiva e vice-versa. No caso da igreja, Deus ele mandou o seu próprio mensageiro preparar uma noiva santa para o seu filho. Esse mensageiro são os profetas de Deus que estão na terra, aqueles profetas prometidos em Malaquias capítulo 3 e capítulo 4. E esses mesmos profetas, ele teve, na verdade, o mesmo trabalho que Paulo na época dele teve, né? Que se a gente abrir lá em 1 Coríntios 5, Paulo dizia, né? Zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo que é Cristo. E como que esse casamenteiro, esse enviado de Deus, as duas testemunhas de Apocalipse estão preparando essa noiva, além de trazer uma palavra de santidade, dar testemunho de santidade, eles estão trazendo um item que nunca foi pregado em igreja nenhuma, que essa noiva ela é preparada com vestes de linho finíssimo, resplandecente e puro. O que são essas vestes de linho finíssimo, resplandecente e puro? É a santidade da noiva. É ela não se misturar com mais nada e mais ninguém. E ela ter como as suas sandálias, como seu princípio ativo, a justiça de Deus. Isso é muito interessante. Isso é algo que realmente dá um significado bem diferente. Aqui também eu coloquei o exemplo da rainha Esther. A rainha Esther, quando foi preparada para se apresentar ao rei Assuero, ela foi preparada durante 1 ano, sendo 6 meses com óleo de mirra, que era exatamente o óleo, a fragrância em que a noiva era perfumada para encontrar com o seu noivo. Essa mirra significa o próprio Espírito Santo.
Ele vem e prepara uma noiva que cheira, que tem fragrância, que o noivo sente desejo por ela, que Cristo sente desejo por ela ser pura, por ela ser santa. Então essa noiva, a rainha Esther, ela foi preparada 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleo de cálamo, que é o unguento. Esse óleo de cálamo, ele tem uma propriedade medicinal que sara todas as feridas. Então, se no corpo há alguma ferida ou cicatriz, isso é totalmente consertado, é curado. E é exatamente isso que o Espírito Santo também faz. Ele sara todo o nosso passado, todas as coisas que nos afligiam, tudo aquilo que possa ser lembranças de períodos antes de Cristo, ele sara para que nós não nem lembramos do passado e nós sejamos totalmente inteiros para Cristo. O segundo item que o casamento judaico antiga tinha era que deveria haver consentimento entre o noivo e a noiva. Os dois deveriam gostar um do outro, aceitar aquela aproximação. Não deveria ser algo nada forçado, deveria ter o consentimento dos dois. Tanto que, quando Deus criou Eva, que está lá em Gênesis 2:23, Adão já disse abertamente: essa é osso do meu osso e carne da minha carne, significando entre Cristo e a igreja que nós temos que ter a mesma essência que Cristo. Nós temos que ter a mesma pureza que Cristo. Nós temos que ter a mesma materialidade. Cristo, ele não vai casar com ninguém diferente dele. Ele vai casar com osso dos meus ossos e carne da minha carne. E quais são essas características de Cristo que a noiva tem que ter? Nós temos que ter homem de dores. Nós temos que ter ovelha muda, ou seja, não reclamar nunca. Nós temos que ter a característica não descontava aos que os agredia. Nós temos que ter a característica nem em seu pensamento havia raiva. Nós temos que ter a característica amava aquele que os violentava. Nós temos que ter a característica, mesmo sendo inocente, não se defendeu. Será que esse padrão altíssimo nós temos condição de alcançar? Com certeza não. Só o Espírito Santo consegue nos aprontar para que a gente alcance esse padrão altíssimo. O terceiro item que o noivo do casamento judeu antigo tinha que ter era: o homem é livre para escolher a sua esposa. Ele tinha que ter essa liberdade. Só que Cristo e a igreja é diferente. É o pai que aprova a noiva para o filho. É o Espírito Santo que prepara e o pai que aprova. Diferentemente do casamento judeu, em que o noivo escolhia a noiva, consentia ou não, como Cristo e o Pai são uma única pessoa, Jesus sabe que aquela que o Pai escolher é a noiva perfeita. Tanto que Deus ele é tão minucioso na escolha que, mesmo na sala aonde todos os convidados estavam prontos, todas as noivas estavam prontas, havia ali, isso está em Mateus 22, está um homem que não tinha a santidade, um homem que não tinha as vestes de linho finíssimo e resplandecente. O homem na sala do banquete é a prova disso. Mesmo significando assim, né? Mesmo essa geração que nós vivemos, nós tivemos mais de 2000 anos. Já era para a gente estar pronto. Foi uma afronta para o pai entrar na sala das bodas, na festa do casamento, e encontrar ali um que detestava Cristo, que só entrou para fugir, para não ser morto e se alimentar com as refinarias da mesa, e ainda ter desonrado a etiqueta das vestes por estar com vestimenta errada. O pai mandou que o amarrasse de pés e mãos e o lançasse no inferno,
por causa dessa afronta. O quarto item é o casamento judaico é baseado em 3 princípios: amor, fidelidade e santidade. O amor, embora para os judeus não fosse muito importante, porque os judeus acreditam que o amor não precisa ter no começo, por entender que é uma construção. Tem até uma frase judia que diz: os gentios casam com mulheres que amam, mas os judeus amam as mulheres que eles casam. Então, esse item do amor não era tão importante para eles. Fidelidade. Esse sim é um pilar muito importante para se criar uma relação honrosa. Pois é tão importante esse item que, pelo motivo de infidelidade, permite-se o divórcio e assim o contrato pode ser quebrado. Pois para Deus, o amor não é apenas importante para o casamento, para que o casamento possa acontecer, pois a Bíblia diz: aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Está em João 14, 21. E por fim, a santidade. O homem é responsável pela vida espiritual da mulher. Tem a obrigação de levar a mulher para Deus. Eu copiei aqui a passagem de João 17, 9 e 11 e 12, que diz assim: rogo-vos, está dizendo assim, né? Rogo-vos por aqueles que me destes, porque são teus. Guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome e protegi-os, e nenhum se perdeu. E o quinto item é o ketuba, ou seja, o compromisso. É a prova de amor. Era um contrato que o noivo oferecia para a noiva, prometendo 5 itens, tá? Que era cuidar da noiva. Jesus, ele cuidou muito bem da noiva, a ponto de morrer no lugar dela, está em Lucas 23. Sustentar a noiva. Jesus, ele alimentou com a sua própria carne e sangue essa noiva amada. Está em João 6, dos 52 ao 71. Prover um lar para a noiva. Jesus, ele foi preparar um lugar para a noiva. Está em João 14. Ser presente na vida da noiva. Jesus, ele foi tão presente que ele enviou um consolador, ele veio morar dentro da própria noiva para nunca deixar ela sozinha, está em João 14, 26 e 27. Ser responsável pela vida espiritual dela. Foi exatamente quando ele mandou o Espírito Santo morar dentro dela. O sexto item é erusim, que é conhecido como contrato. Depois de expedir o contrato com todas as cláusulas entre ela e ele, o noivo tem até de 1 a 2 anos separado da noiva para trabalhar e lhe prover um lar. Essa é a obrigação do noivo. Ele tem de 1 a 2 anos que ele pode em qualquer momento vir e buscar a noiva. Qual que é a obrigação da noiva? A noiva é responsável por se manter fiel, imaculada e preparada, se separando e se ataviando para o dia das bodas e dos votos perante os convidados e a sociedade. A noiva não sabe a data exata que o noivo vai retornar. Só o pai do noivo que sabe a data exata do casamento, se o filho está pronto ou não. E a noiva tem que estar em todo momento preparada. Nesse noivado, eles comemoram com os seus convidados e servindo numa taça vinho, onde somente o noivo e a noiva bebem nessa taça. E essa mesma taça é guardada para a ocasião do casamento. Olha que interessante, esse mesmo ato foi feito por Yeshua com os seus discípulos na ceia do Cordeiro.
onde ele prometeu que dessa hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia que hei de beber novo convosco no reino do Pai. E é interessante também que tem o dote. O dote, Deus pagou pelo dote um preço muito grande. Ele pagou com o próprio sangue do Cordeiro de Deus, porque foste comprado por preço inestimável, está em 1 Coríntios 6:20. E por último, o Nessuim, que é o carregar. O noivo é carregado por sua comitiva, ele entra na cidade da noiva rumo à casa dela tocando chofar e anunciando a chegada do noivo. Chegando na casa da noiva, ele a leva juntamente com sua comitiva, dançando e cantando pelas ruas até a sua casa nova. E as bodas têm um prazo de 7 dias de duração. Yeshua também volta ao som do chofar, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Essas bodas serão celebradas com a noiva e muitos convidados. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhes a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, do 7 ao 9. É muito interessante o prazo, né, que o noivo tem para chegar inesperadamente, né, de 1 a 2 anos. Nós temos 2 anos, 2000 anos, né, esperando o nosso noivo. E as bodas, né, essa festa de casamento que os judeus antigos comemoravam, durava 7 dias. São 7 anos que nós estaremos lá em cima no céu, comemorando as bodas do Cordeiro, enquanto aqui estará um verdadeiro inferno. 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. Para mim foi uma bênção ver isso daí, porque a gente não tem essas informações. Espero que com os irmãos também seja a bênção, que Deus os abençoe. Amém.